Os mistérios e aparições das montanhas Apalaches. Os Apalaches são cordilheiras localizadas na região leste dos Estados Unidos, que se estende por 2.500 quilômetros de Alabama até o Canadá. E é um lugar cheio de mistérios e histórias e relatos sobrenatural e também de coisas, de aparições que existem naquelas matas, naquelas montanhas. E hoje eu vou estar trazendo um relato sobre este lugar para vocês. Quem me enviou a história foi a Renata. A história é de uma amiga dela, da Morgan Lee, que hoje mora nos Estados Unidos e que teve uma experiência sobrenatural, experiências bizarras, o tempo que ela esteve, né, nas montanhas Apalache. E ela conta o seguinte, que ela foi passar uma temporada em uma casa de campo, nos Apalaches, né, de um amigo dela, ela junto com o esposo. E já fazia por volta de uma semana que eles estavam lá, né, e certa vez, eles pegaram uma trilha, né, eles iam explorar essas trilhas, porque dizem que lá é muito bonito, é um lugar que você tem contato com a natureza, só que é lugar cheio de mistérios, onde já desapareceu pessoas, onde já desapareceu crianças. E quando eles chegaram na casa de campo, né, desse casal colega deles, havia desaparecido 2 cachorros e eles estavam em desespero, porque esses cachorros sumiram misteriosamente. Então, pessoal, ela conta o seguinte, que todas as noites, né, na verdade, eles faziam uma fogueira, porque lá é contato mesmo com a mata, tudo lá, as casas é dentro das matas. Então, eles faziam fogueiras e aí assavam carne, ficavam conversando, bebendo alguma coisa e conversando, né? E ela conta que certo dia era por volta de mais ou menos 11 horas da noite, os outros pessoal já havia entrado, estava conversando lá dentro, outros comendo, e ela estava no laptop, né? Vendo algumas coisas do lado de fora. E ela conta, pessoal, que tudo lá é mato. E ela conta que escuta algo quebrando. E quando ela olha para frente, tinha uma velha toda esmilinguida. Pessoal, ela conta que tinha visto falar da bruxa, né? Que diz que lá existia uma bruxa, que essa bruxa, ela viveu por mais de 100 anos, né? E nessas montanhas, ela era da mata mesmo. E pessoas relatam dizem que vê essa mulher toda destruída, como se fosse um demônio, assim, como se fosse algo horrível, né? Uma assombração. E ela vê aquela criatura com roupas cinza. Ela conta que a mulher estava com roupas cinza, cabelos despenteados, tinham as mãos pretas, o rosto manchado, e ela conta que aquele olho branco daquela mulher, meio acinzentado, dava muito medo. E ela conta que corre para dentro de casa, deixando tudo do lado de fora. E ela conta que os colegas, né, tinham aquela mania já, porque eles já eram instigados, né, a quando anoitecer fechar as portas, porque aparece lá é normal aparecer, eles escutarem vozes de pessoas como se fossem nossos parentes, né, tipo mãe, pai, filho, irmão, aquela voz idêntica, né? E quando a pessoa abre, aí acontece alguma coisa. A pessoa, se for pessoa muito sensível, aquela pessoa vai incorporar um espírito. Então acontece muita coisa. E também tem um relato, né, de pessoas que viram um espírito que é conhecido como o espírito das montanhas, que é conhecido como o Edigo. Dizem que o Edigo eles veem um vulto muito grande, né, como se fosse um homem muito grande, mas ele é uma pele cinza, como se aquela pele flácida, como se fosse descolada do corpo, né, dos músculos, e é muito estranho. Diz que é um homem muito grande, né, que aparece, aquele vulto aparece na mata, nitidamente para as pessoas verem. E aí ela já passou por essa experiência, já ficou com muito medo, né, sobre dizem que essa bruxa, né, ela faleceu lá dentro das matas, mas ela viveu por muitos e muitos anos, e ela assustava, ela matava os animais, ela agredia moradores ali. E aí, pessoal, ela conta que certa vez eles foram para a trilha, né, e foi quando eles inventaram de se separar. Era dois para um lado, dois para o outro, né? Duas pessoas pegaram a trilha. Então, para se encontrar no final.
E o que acontece, pessoal, foi que eles saíram muito tarde, né? Era por volta de 3 horas e eles andaram muito. E a Morgan ali estava com uma colega, né? E foi elas que se perderam. Então, quando elas se sentiram perdidas dentro da mata, subindo aquela montanha, ela disse que começaram a gritar pelos outros pessoal, né, que estava em outras trilhas, e começaram a assoviar. E também tem uma lenda lá que dizem que não pode assoviar, porque existe esses seres das matas, né, esses guardiões das matas que não dizem que não pode nem deixar a porta aberta e nem assoviar. Então elas começaram a assoviar, né? E aí aquele assovio respondeu, dentro da mata respondeu elas, né? E elas seguiram aquele assovio, que aquele assovio vinha de dentro da mata. Mas elas ficaram sem entender por que o assovio estava dentro da mata. Então elas acharam que eles tinham adentrado a mata e estavam assoviando de dentro. Elas inventaram de entrar na mata, pessoal. E quando elas entram na mata, elas vão andando, e depois elas sentem que não sabem mais por onde voltar. Elas não sabiam onde estavam mais. E o assovio muito perto, e elas gritavam, né, chamavam por eles, e ninguém respondia, só o assovio, aquele assovio bem perto delas. E foi aí, pessoal, que nessa hora começou algo quebrando dentro da mata, né, passos muito forte, e a amiga da Morgan viu um ser, né, que seria o Edigo, né? Poderia ser o Edigo. Ela disse que era um ser muito alto, de pele cinza, uma cinza quase preto, né? Um cinza escuro, né? Cinza escuro. E aí ela conta, pessoal, que foi um susto muito grande, porque na hora ela achou que podia ser fala que na hora ela imaginou que poderia ser um gigante, porque tão grande era. E aquele ser apareceu entre as árvores, era quase o tamanho das árvores. Aquela criatura muito diferente, né? Muito estranha. E elas saíram correndo, só que a Morgan não viu. Quem viu foi a amiga da Morgan. E elas saíram correndo, e nessa hora, pessoal, elas se machucaram dentro dessa mata e começaram a gritar, até que elas conseguem descer a montanha e chegarem, né, à casa de campo, né? Então ali, pessoal, o pessoal já estava apavorado à procura delas, já tinham chamado demais por ela, gritado, e elas também não ouviam, né? Aí, pessoal, ela conta que ficou naquilo, né, sem saber o que bicho era aquele, né, se era um ser, que ser era aquele, que tipo de ser era aquele, né? Era como se tivesse 2,5 metros de altura. Ela disse que as mãos eram enormes e ele estava muito próximo delas. Então, pessoal, ela ficou muito assustada, e também certa noite uma delas escutou como se fosse a mãe chamando, né, aquela voz nítida. E ela levantou, assim, desorientada, né? Era por volta de mais ou menos 1 hora da manhã. E ela levantou desorientada, pessoal, dizendo: a minha mãe está me chamando, a minha mãe está aqui. O que é que a minha mãe veio? Como que minha mãe me achou aqui? O que é que está acontecendo? A sorte é que ela não abriu a porta, porque o pessoal levantaram e pediram para que ela não abrisse a porta. Então, existe, pessoal, essas lendas, né? Nessas montanhas. E há muitos relatos, pessoal. Tem outras histórias também, né, que a Renata me contou, mas uma das histórias que ela pediu que eu contasse, né, dessa amiga dela, foi essa, né, desse gigante que ela viu nas montanhas, né. E aí, pessoal, elas ficaram com muito medo, né. Depois elas exploraram algumas trilhas, mas iam, né, em grupo e não se espalhavam, elas não se separavam, ficavam em grupos. E à noite, pessoal, conta que é assustador. Existe barulhos tão estranhos. Outra coisa, pessoal, existe também relatos lá de crianças, né, que desapareceram. Existe também um local lá onde eles abrigam animais doentes. E esses animais desaparecem sem deixar rastro, tipo assim, como se não houvesse arrombamento, sabe? Os animais desaparecem e ninguém tem mais notícia, tipo os cachorros, né, do amigo dela, da Morgan, que desapareceu, e assim, ficou só a tristeza, né, e a dúvida, quem levou, o que aconteceu com aqueles animais, né, como foi que eles desapareceram, porque diz que foi um mistério muito grande. E é isso. Também muitas pessoas que presenciaram, né, o esquinhol, que é uma lenda também, dizem que é um espírito que existe naquele lugar.
E assim, pessoal, é um lugar que tem muitos mistérios e as pessoas que visitam aquele lugar têm história para contar. Por hoje é só. Beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus e até o próximo relato. Vão me seguindo aí, tá bom? Para mais história e mais relatos, tá bom? Beijos. Tchau, tchau.